do artigo Complicações trombóticas da Covid-19, uma revisão de literatura. Os membros sou eu, Felipe, a Carolina, a Eduarda, o Alan e o João. O orientador é o Luiz Henrique Ataídes Ramos, da instituição do Centro de Câncer de Brasília. Bom, vamos começar com a apresentação. O porquê que a gente escolheu fazer esse tema. Primeiro, a Covid-19 é um tema super relevante por causa da pandemia que teve no ano de 2020 e 2021, que acometeu grande parte da população, né? E matou também grande parte da população, né? Então, é muito importante por causa disso. E na Covid aconteceram também várias complicações trombóticas que colaboraram expressivamente para a mortalidade e morbidade do caso. Muitos micro e macrotrombos foram frequentes em pacientes acometidos pela Covid-19, né? E isso ajudou muito no índice de mortes, né? Fez com que o índice de mortes crescesse bastante. Fora isso também, teve a CIVD, que é a coagulação intravascular disseminada, que é um processo sistêmico que pode causar trombose e hemorragia. E aí, o que tem a ver ele com tudo isso? Em pacientes com Covid-19, é sugerido que há uma presença de anormalidades coagulativas sistêmicas, ou seja, a coagulação intravascular disseminada tem uma incidência grande em pacientes com Covid-19. E aí, por isso, nós decidimos fazer esse tema. Os objetivos do trabalho. O objetivo geral é discutir sobre as coagulopatias associadas à Covid-19, e o objetivo específico é evidenciar causas, diagnósticos e terapias para essas complicações. Bom, a metodologia que a gente utilizou, nós fizemos uma revisão de literatura nas bases de dados Cielo, PubMed e Lilacs. E para pesquisar esses artigos, foram utilizadas palavras-chave que a gente pesquisou no DexMesh. E as palavras-chave foram trombose, anticoagulantes e Covid-19 e suas correlatas em inglês e espanhol. E aí, ao final disso tudo, foram selecionados 8 artigos para a gente usar de referência para esse trabalho, né? E esses artigos variavam entre artigos publicados no ano de 2020 e artigos publicados no ano de 2021. Bom, agora vamos para o trabalho propriamente dito, para a discussão. É sabido que a infecção pelo Covid-19 causa uma lesão no endotélio. E essa lesão no endotélio, e além disso também, ocorre a tempestade de citocinas. E também a hiperativação do sistema complemento. E essas coisas em conjunto colaboram para um estado pró-coagulante. Ou seja, por esse quadro que eu acabei de falar, existe uma tendência de coagulação por causa da infecção pelo SARS-CoV-2. Então, já ocorre um risco de trombose e tudo mais. E aí, pode ser detectada a presença de microtrombos e macrotrombos em pacientes com COVID. Os microtrombos a gente vai detectar como? Pelo aumento do dedímero. O que é o dedímero? O dedímero é um produto de degradação da fibrina que se eleva quando há coagulação. E os macrotrombos a gente pode detectar por meio do exame de imagem mesmo, né? E aí, em pacientes mais graves, a Covid-19 pode acarretar na presença da CIVD, como eu falei, que é a coagulação intravascular disseminada, né? E sobre a coagulação intravascular disseminada, ela está relacionada com o aumento do dedímero
e também com a diminuição da atividade fibrinolítica. E a taxa de óbito em pacientes graves com COVID que tenham a presença da CIVD é de aproximadamente 71,4%. Então, isso já mostra a grande relevância desse assunto, porque é uma taxa de mortalidade muito alta. Bom, do diagnóstico. Como é que a gente vai fazer para diagnosticar, conseguir descobrir se o paciente está com alguma coagulopatia ou não? A gente pode examinar, olhar principalmente 3 coisas: o tempo de protrombina, o tempo de tromboplastina parcial ativada e os produtos de degradação da fibrina. Que, no caso, o produto de degradação da fibrina pode ser, por exemplo, o dedímero, que é um dos fatores que a gente pode olhar. Já o tempo de protrombina, ele mede o tempo de coagulação após a adição de trombina no plasma. Ou seja, ele avalia a última etapa da cascata de coagulação, que é a conversão do fibrinogênio em fibrina. O tempo de tromboplastina parcial ativada, ele vai ser utilizado principalmente para avaliar deficiências dos fatores de coagulação 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11 e 12. Todos esses fatores de coagulação são os que são possíveis de avaliar por meio desse tempo de tromboplastina parcial ativada. E esses 2 tempos que eu falei, sempre que eles derem aumentados, vai indicar a possibilidade de uma coagulopatia, né? E, por fim, as terapias que são indicadas para tratar pacientes que sejam acometidos por essas coagulopatias é principalmente o uso de anticoagulantes. E aí, desses anticoagulantes, destaca-se principalmente a heparina, que é a mais indicada. Por quê? Porque ela tem uma ação anti-inflamatória, anticoagulante e antiviral. Então, ela mostra um grande benefício na terapia desses pacientes. Além disso, também, outro anticoagulante utilizado é a nafamostat, que ela auxilia o bloqueio da invasão de células pelo SARS-CoV-2. Ou seja, ela vai dificultar que o SARS-CoV-2 entre nas células. E outra terapia também que vale a pena ser citada é o anticorpo antirreceptor de interleucina 6, que ele vai vai interromper, no caso, a tempestade de citocinas, que, como eu falei anteriormente, é uma das coisas em conjunto, né, que o SARS-CoV-2 causa no organismo que gera um estado pró-coagulante. Ou seja, o anticorpo antirreceptor de interleucina 6 vai estar ajudando, obviamente, né? Bom, para concluir, eu gostaria aqui de dizer que a COVID-19 é uma doença sistêmica onde complicações trombóticas são sim frequentes. E muitas vezes podem levar ao óbito, principalmente em pacientes que desenvolvem a coagulopatia intravascular disseminada, né? E para isso, também é válido dizer que o dedímero é um ótimo marcador para detectar caso o paciente tenha alguma coagulopatia ou não. Ele vai ser o principal marcador. Se ele der a mais do que o normal, vai indicar que o paciente pode ter alguma coagulopatia. E, por fim, né, como eu disse não muito antes, a terapia por anticoagulantes é a principal terapia utilizada, né, para tratar esses pacientes. E também é importante dizer que a discussão desse tema é importante também para cada vez a gente avançar os conhecimentos e mitigar, né, algum desfecho fatal
nesses pacientes, né? E foi isso. Essas são as referências que a gente usou, dos artigos aqui. E é isso. Obrigado.